Isaías capítulo 60. Isaías no meio da Bíblia é Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, capítulo 60. Ele diz: levanta-te. O cristão não pode ficar, vamos dizer, deprimido, abatido com as lutas, com as adversidades. Nós veremos por quê. Porque o cristão, ele é chamado luz do mundo. Nós não podemos mostrar abatimento ou desespero ou depressão diante das adversidades. Nós temos um Deus que muda qualquer situação. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra. Verdade. O que você vê aí fora é exatamente isso. As trevas cobriram a terra. A pandemia, quer dizer, a epidemia se espalhou, se tornou pandemia, porque em todos os continentes. E as trevas cobriram, a escuridão, os povos. Não sabem para onde ir. Mas sobre ti, povo de Deus, sobre ti, igreja de Cristo, o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz. Agora, qual é a nossa luz? Ou quem é a nossa luz? No Salmo 119, no versículo 105, o salmista diz assim, 119, versículo 105, você deve conhecer bastante. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se o mundo está em trevas e a escuridão cobriu os povos, mas não o povo de Deus. Por quê? Porque ele tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a nossa luz. Nós devemos andar na palavra, em comunhão com a palavra, em concordância com a palavra, que aí nós estaremos mostrando a diferença. Uma aparente contradição. Qual? Lá no João capítulo 8, versículo 12, Jesus falou assim, João capítulo 8, versículo 12. 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então é profundo. Mas Jesus é a luz ou é a palavra? Não, Jesus é a palavra. Nós conhecemos João 1:1. Quem conhece, eu vou falar rápido para você. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14, só o início. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o que se comemora nessa noite aí de amanhã, o que? O nascimento de Cristo. Claro, não vamos entrar na polêmica, que ninguém sabe o dia verdadeiramente, não vamos entrar nessa polêmica, mas o verbo se fez carne, se fez homem, pessoa humana. O verbo que era Deus, quer dizer, o próprio Deus, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a palavra de Deus, a palavra de Deus se fez homem e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Ele está dizendo: eu sou a luz do mundo. A palavra de Deus é a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se estamos andando, se nos deparamos com as trevas, não devemos segui-la. Nós temos que seguir a palavra de Deus. Nós temos que seguir aquilo que Deus diz. Aquilo que pode ser lucrativo ou prazeroso, mas se não é da palavra, você sai daquilo, que aquilo é trevas. Aquilo vai te contaminar e vai fazer você perder. Então nós temos que tomar uma posição na vida. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Segunda aos Coríntios, capítulo 6, capítulo 6, versículo 14. Ele diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a injustiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Não existe, não pode de maneira alguma. Então nós não podemos e não devemos ter comunhão com as trevas. Aquilo é lucrativo, mas é trevas você não quer, porque trevas não está de acordo com a palavra. No início da humanidade, o Senhor Deus nos dá uma dica aqui para você vencer. É Gênesis capítulo 1, versículo 4. 1:4. Ele diz: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Somos nós. Quando você começa a provar que a palavra de Deus é boa, que é bom viver de acordo com a palavra, que é bom ter comunhão com a palavra,
Aí você toma uma posição, quer dizer, você começa a separar a luz das trevas. Quer dizer, aquela coisa pode ser lukrativa ou prazerosa, mas é trevas, quer dizer, não está em comunhão com a palavra, você descarta. Porque se você não faz isso, você não brilha, você não tem o brilho de Deus. As pessoas não vão, você frequenta a igreja, é um religioso, é uma pessoa até bondosa em alguns momentos, mas tem hora que você é pavio curto, você é explosivo, você não está brilhando. Ou você é aquela pessoa, desculpe repetir tanto, cheia de mágoa, cheia de ódio, cheia de rancor, cheia de revolta, cheia de murmuração. Não, você não está confiando em Deus. Porque você não está no meu lugar, eu brinco, nem você no meu. Porque nós temos lutas, temos adversidade, mas não podemos perder a paz, porque nós temos essa luz, temos o brilho de Deus em nós, temos que andar, tanto que o mestre falou assim, Mateus capítulo 5, versículo 14, Mateus 5,14, Jesus falando, vós sois o quê? A luz do mundo, nós somos a luz, temos que brilhar, irmão. Quando é que nós vamos brilhar? Quando praticamos a palavra. Como eu falei, somos ofendidos, somos perseguidos, somos maltratados, somos humilhados. E aí você diz, não, minha luta não é contra a carne, você está brilhando. No começo podem não entender, mas com o tempo vão ver que é o brilho de Deus em você. Entende? Você é convidado para um pecado prazeroso, que todo mundo gostaria de estar no seu lugar. Você está amarrado, demônio, eu sou morto para o pecado. Repito, as pessoas podem debochar, de encarar, mas com o tempo vão vendo o brilho de Deus. É esse brilho que o cristão tem que ter. É esse brilho que o cristão tem que realmente demonstrar. Mas não é só isso, é mostrar segurança quando você enfrenta uma adversidade, você encontra um momento difícil, uma doença que surge. Agora eu quero ver, esse crente é metido a besta, né? É metido a melhor do que os outros, forte, a ser forte. Mas disse, não, rapaz, realmente eu estou numa luta, surgiu uma doença, mas o Cristo que eu sirvo é vencedor e com Ele eu sou mais que vencedor. É isso que as pessoas precisam de ver em nós. Essa luz tem que brilhar. Ele disse, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade e edificar sobre um monte. Não é para você ficar dentro da igreja só, é para dar testemunho no trabalho, ser uma pessoa normal, mas sem o pecado, entenda? Com o brilho de Deus, vivendo a palavra de Deus, mostrando isso. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa, todos que estão na casa. Quer dizer, as pessoas vão ver isso. Casa não é só a sua casa, né? Física. Então é onde você estiver, no trabalho, as pessoas vão ver isso, o seu comportamento ético, moral, e as pessoas vão perceber sua confiança em Deus, sua segurança em Deus, vai mexer com as pessoas. O mundo precisa de ver isso. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Por isso que tem que andar em todos os lugares, quer dizer, trabalhando, vivendo, o que for, sempre assim, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Oh, glória a Deus. Pessoas dizem, puxa, realmente mudou. Rapaz, está sabendo? O vizinho está bebendo. Você notou que ele bebia muito? Mas por quê? Diz que ele está na igreja agora. Quer dizer, a sua luz começa a brilhar ali. Você notou como ele era nervoso? Como é que ele era agitado? Como é que ele falava até palavrão? Você notou que você não ouve mais isso com ele? Ele está com Cristo agora. É isso que o mundo precisa. A Bíblia fala, Romanos, capítulo 8, versículo 19. 8:19, porque a ardente expectação da criatura espera o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Eles estão esperando a nossa manifestação, não é um novo sistema, uma nova ordem. Não, isso muda, vai mudando lá fora. Já houve épocas diferentes. Falei dos trajes, mudaram bastante. Você vê nessas páginas, né, nessas redes sociais, São Paulo antigo. Eu estava falando que eu vi 100 anos, como é que as pessoas se vestiam há 100 anos atrás. Passou ali a Líbero, Badawi, a São Bento, aqui, passava bonde ali, pessoal tudo, mas num estilo tremendo para andar de bonde. Quer dizer, pessoal de terno, gravata, né? Cartola, se usava muito cartola, aquilo. Mudou. Você apareceu para ser de cartola no meio da rua e disse, sim, rapaz, esse cara é um ator, está representando alguma coisa. Vai mudando, mas o que não muda é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e estará eternamente.
O mundo ficou uma parte, ficou dividido. Quer dizer, estão querendo dividir. Hoje, não é dividido entre comunismo e capitalismo. Não. Hoje estão querendo dividir em conservadorismo, entenda bem, e liberalismo. Mas não é um liberalismo, não. É uma coisa andando. É devassidão, irmão. E nós não vamos, porque se tem alguém conservador, chama-se Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que fique na palavra de Deus. Não estou aqui falando de política, nada. Estou falando, permaneça na palavra, que nela você vence. E o mundo vai ver a sua manifestação. Por quê? A criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Porque a pessoa não usa drogas, não bebe, não se droga, se prostitui, porque ela quer, não. Tem uma força maligna ali, na vida dela. Paulo fala isso aqui mesmo nos Romanos. Eu vou sair daqui rapidinho, mas já volto. No capítulo 5. Olha o que ele diz, versículo 12. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, quer dizer, a separação de Deus, natureza do diabo. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quer dizer, a pessoa não peca porque ela quer, se prostitui, se droga, não. O grau vai subindo para alguns, mas você vê. Haver aquela pessoa que tem uma aparência muito boa, piedosa, depois ficamos sabendo coisas, como diz, cabeludas dela, porque é o pecado que a domina. Às vezes é uma pessoa que tem discriminação em relação a outra pessoa, às vezes é uma pessoa, entenda bem, que comete assuntos imorais que não dá nem para pensar, entenda bem, as que praticam. Eu lembro que eu trabalhei numa livraria de 1975 até 77. Eu estava nessa época de Natal, quando dava 18, perto das 6, a gente queria ir embora e chegava alguém. Chegava alguém, você queria botar o ferro na porta e sair para ir embora logo. Mas o que eu queria falar, tinha chamado livros de arte. Meu irmão, não dá nem para falar aqui, que parece cômico, piada, mas era de pessoa de grana, que era livro de arte grande, de imoralidade, entenda bem, que eu não era de Jesus, estava lá no mundo. Quando eu me converti, meu Deus, mas como é que é uma pessoa daquela? E para eles era arte, mas coisa horrível. Mas por quê? Porque está dizendo, a morte passou e por isso todos pecaram. Nós temos que mostrar que existe uma vida diferente. Quando a igreja de Cristo assumir. Vamos voltar onde nós começamos, no Isaías, porque ele diz, versículo 2, capítulo 60, versículo 2, porque eis que as trevas cobriram a terra. Não é só a pandemia do Covid, não, ou da H, agora é H3N2, vai mudando as coisas. Não, irmão, é uma pandemia moral, entenda? Que as pessoas lá fora querem que a igreja, a sociedade aceite como normal o que é normal. E quem é normal passou a ser anormal. Você está achando, é tão normal. Não é normal. Não é normal. Normal é o que está na Bíblia Sagrada. Mas querem. Mas por quê? As trevas cobriram a terra. E a escuridão os povos, de uma tal maneira que até pessoas, né, chamadas evangélicas, não, mas não é bem assim, Deus tem que... Não, a Bíblia não muda. Quando houve a reforma protestante, foi a reforma do entendimento do homem, não foi da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia diz, os céus e a terra passarão, minhas palavras não vão te passar. Então as trevas cobriram a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti, igreja, sobre ti, cristão, sobre ti, povo de Deus, o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Eles vão ver essa glória, que é o que ele diz, e as nações caminharão a tua luz. E nós temos que mostrar, não podemos nos calar, temos que mostrar o testemunho, não com briga, com violência, entenda bem. Não existe guerra protestante, não existe cruzada, isso é dos homens, não é de Jesus. A nossa guerra é diferente, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas batalha espiritual, o demônio que quer dominar a nação com prostituição, com devassidão, com corrupção, nós quebramos o teu poder, tua influência sobre os governantes desse país, em nome de Jesus, assim que a igreja tem que orar, entenda? Combate Jesus, desperta a igreja para ser testemunha do teu amor, testemunha da tua grandeza, não só, entenda, na parte que foi ética, moral, mas de poder, que quando surge uma adversidade, o que eu falava lá atrás, você se apresenta, não, a luta é grande realmente. Alguém diz, você está na igreja, mas soube do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua mulher, soube da sua doença, da sua enfermidade, e você diz, realmente, mas com uma paz tranquila, uma paz tremenda, você diz assim, olha, realmente estou numa luta, mas o Deus que eu sirvo é poderoso e está mudando essa história. Segura essa palavra.